Fala aí pessoal, Rodolfo Andrello aqui na área. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Pegasus, aquele software, o malware, que ele está sendo usado aí em tentativas de espionagem contra governos, contra jornalistas, né, contra ativistas de modo geral. E eu achei que essa era uma matéria bastante interessante para a gente conversar aqui, né? O assunto é super quente. O Edward Snowden tweetou sobre isso nesse final de semana. E bem por causa disso, eu acho que não dava para adiar esse vídeo, né? Porque de outra forma eu iria adiar, porque não sei se vocês estão percebendo, mas a minha voz não está muito legal. E eu acho que eu acabei sendo vítima aí daquela doença que a gente não pode falar na internet. Mas enfim, né? Eu acho que dá para fazer esse vídeo, não é nada que a minha garganta está bem, né? Os sintomas estão controlados. Enfim, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o Pegasus, mas o Pegasus é um software de uma empresa israelense que ele visa aí diversas funcionalidades. Ele copia mensagens, copia e-mails, ele pode ligar o microfone de um smartphone sem pedir sua permissão, ele pode gravar suas chamadas. De uma forma geral, ele pode ser responsável por pegar todos os dados mais sensíveis do seu smartphone, tanto iOS como Android. E esse software ele está sendo disponibilizado por uma empresa israelense, principalmente para governos, e eles afirmam que a finalidade desse software é ser usado contra criminosos, contra tráfico humano, tráfico de drogas, esse tipo de coisa, terrorismo. Mas nesse vazamento que teve nesse último final de semana, a gente viu que, por exemplo, foram alvos desse software. Eu não sei se vocês lembram daquele jornalista jordaniano que ele foi morto e esquartejado dentro da embaixada da Arábia Saudita, né? Foi um caso bastante polêmico aí de 2018. Então, o vazamento diz que a namorada desse cara e mais uma outra mulher envolvida com ele, elas foram monitoradas antes desse acontecimento e foram monitoradas depois também. Fora uma série de outras personalidades aí importantes na mídia global que aparentemente esse software estava monitorando. E o que é importante para a gente saber em termos... em que isso implica para a gente dentro do libertarianismo, o tipo de ativismo, né, que a gente faz. Desculpa aí minha garganta de novo. Esse tipo de software ele pode ser usado, por exemplo, por um governo em 2022, né? Digamos que o Bolsonaro não se reelege, a gente não sabe quem se reelege, é tudo uma hipótese. O governo que viria a seguir, ele pode usar esse tipo de software para monitorar qualquer pessoa que eles considerem pessoas de interesse. E por falar em governo, o UOL já tinha desde maio relacionado o Carlos Bolsonaro com esse software, né? Eu vou relatar o que o UOL falou a respeito disso, sem dizer que isso é verdade ou não, porque a gente sabe como que é esse pessoal do UOL, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás. Mas eu vou relatar, aí vocês julguem se a mensagem é verdadeira, falsa, ou se é 50% verdadeira ou 50% falsa. Né? O UOL relatou nessa reportagem, que eu vou até ver se eu deixo o link aí para vocês, que o Ministério da Justiça ele estava promovendo uma licitação para a compra desse software israelense e que o Carlos Bolsonaro estaria envolvido também, né? Ele seria uma das pessoas chaves ali encaminhando esse processo de compra do software. E segundo o UOL, apesar dessa ser uma ferramenta de informação, né, de coleta de informações sensíveis, nem o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, e nem a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, estavam sabendo. Então o que eles estão dizendo é que o Carlos Bolsonaro estava usando desse software para montar um gabinete de inteligência paralela. Não sei se é verdade, né? Como eu disse, estou só repassando,
para vocês mesmos julgarem, mas o que eu quero acentuar na questão da periculosidade desse tipo de ferramenta é que, primeiro, a gente não sabe de nenhuma defesa eficaz contra esse software, né? Aparentemente ninguém consegue detectar, ninguém consegue remover. Outra coisa, como eu falei, quando tem uma mudança de governo, né, mesmo que você não tenha uma preocupação muito grande sobre como o Bolsonaro poderia usar esse software, a gente sabe que nada é garantido, né, toda essa confusão aí de voto auditável. E hoje eu já li que ele até disse que sem o voto auditável ele pode até considerar não participar da eleição. Então as coisas para 2022 são bastante incertas. E assim, a verdade é que governos de todo mundo já monitoram, já espionam as nossas comunicações o tempo todo, mas o que é preocupante é o nível que essas medidas estão tomando, né? A coisa está escalando de uma tal maneira que é bastante preocupante, né? De forma que, se você realmente deseja tomar alguma medida contra esse tipo de ferramenta, né, contra a sua liberdade, contra a sua privacidade, eu aconselharia você a assistir alguma playlist aí no YouTube sobre segurança da informação, né? Eu acho que é bastante interessante a gente estar por dentro das melhores ferramentas, né? Por exemplo, eu já citei num vídeo lá no Visão Libertária o Tails. O Tails você pode rodar ele direto num CD, né, no seu drive na CPU, e como ele é rodado num CD, você não consegue instalar, né, nenhum software no Tails. Ele é uma distribuição Linux. Então, em tese, quando você usa o Tails, se alguém quer instalar um outro aplicativo na sua máquina, né, isso não seria possível, né, até onde a gente sabe, né? E dá pra gente dizer que muita coisa a gente não sabe. Mas é sim um tipo de medida que, bom, é melhor do que nada. É melhor meio escudo do que escudo nenhum, mesmo que a gente não saiba se esse tipo de medida está sendo suficiente ou não. Já é melhor do que você simplesmente colocar todas as suas comunicações aí no Windows, no Android, no iOS e simplesmente esperar que o governo ache por bem instalar um software na sua máquina, né? E principalmente se você tem aí uma postura antipolítica, se você tem uma postura antissistema, e eu acho que isso acrescenta ainda mais um nível de preocupação, né, que você deveria se importar em termos da sua privacidade. Então, enfim, galera, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Eu espero aí estar de volta muito em breve, se a minha garganta permitir, né? Mas já estou tomando as precauções cabíveis aí, né? Imagino que vocês saibam o que é. Então é isso, né? Por enquanto, agradecer aí a vocês que se inscreveram no canal. Teve mais de 200 pessoas depois da minha participação na live do Peter, né? Então agradecer os novos que chegaram e no mais os recados de sempre. Se você puder deixar o seu like e compartilhar o conteúdo com seus amigos, vai ajudar bastante no crescimento do canal. Muito obrigado.